O que é a verdade? O que é a justiça? O que é viver bem? Essas foram as perguntas que moveram Sócrates a caminhar pelas ruas de Atenas. Não como um homem que possuía respostas, mas como alguém que sabia fazer as perguntas certas. Hoje, mais de 2000 anos depois, sua voz ainda ecoa em meio ao barulho do mundo moderno. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento começa na consciência da própria ignorância. E talvez seja isso que falta hoje. Menos certezas, mais reflexão. Enquanto muitos correm atrás de sucesso, status e aparência, Sócrates convida a olhar para dentro, a questionar não o mundo, mas a si mesmo. Porque, como ele dizia, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. E o que significa viver bem? Ser rico? Ser admirado? Para Sócrates, viver bem era viver com virtude. Ter coragem para fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Ter sabedoria para saber quando calar, quando agir e quando apenas ouvir. Em sua época, os sofistas cobravam para ensinar retórica. Sócrates, em contrapartida, ensinava de graça, nas praças, nos mercados, nas esquinas. Ele incomodava sim, porque fazia as pessoas pensarem. E pensar às vezes dói. Pensar exige sair do automático, abandonar as certezas confortáveis, assumir que talvez estejamos errados. Sócrates foi condenado à morte por isso, por perturbar, por instigar, por desafiar o senso comum. Mas mesmo diante da morte, não renegou sua missão. Bebeu a cicuta com serenidade, porque sabia, morrer por seus princípios é melhor do que viver em negação. E hoje, quantas vezes nos calamos para agradar? Quantas vezes traímos nossos valores para seguir a maioria? Sócrates nos lembra que a consciência é o nosso verdadeiro juiz e que a verdadeira liberdade nasce quando paramos de buscar aprovação externa. Ele acreditava que o bem está dentro de cada um, que a alma deve ser cultivada como um jardim, com diálogo, ética e amor à sabedoria. É por isso que ele se dizia uma parteira de ideias. Não dava respostas prontas, mas ajudava a parir o pensamento. Hoje, o mundo precisa de mais parteiras, de mais conversas sinceras, de menos gritos e mais escuta. Viver bem, como Sócrates ensinava, é viver em coerência com o que se acredita. É ter a coragem de perguntar e de continuar perguntando, mesmo quando as respostas não vêm facilmente. Talvez o maior legado de Sócrates não seja um sistema filosófico, mas uma atitude, uma postura diante da vida, a de quem prefere a verdade incômoda à mentira confortável, a de quem prefere o silêncio sábio ao discurso vazio, a de quem, mesmo diante da morte, não perde a integridade. Por isso, cada vez que nos perguntamos, o que é a verdade? Zrenia, estamos relembrando Sócrates. Cada vez que refletimos sobre a justiça, estamos continuando seu legado. Cada vez que tentamos viver bem, com virtude, consciência e coragem, estamos vivendo como verdadeiros discípulos do maior filósofo da história. Então, da próxima vez que for agir, falar ou decidir algo, pergunte a si mesmo: isso é justo? Isso é verdadeiro? Isso é bom para minha alma? Porque talvez nessas perguntas esteja o caminho para a vida que você sempre buscou. E se chegou até aqui, saiba, você já está trilhando esse caminho. Um caminho de autoconhecimento, de reflexão, de transformação. O mundo não precisa de mais respostas prontas. Precisa de mais buscadores sinceros. Gente disposta a pensar, a sentir, a evoluir. Sócrates não morreu. Ele vive em cada mente inquieta, em cada coração que ousa questionar, em cada alma que se recusa a viver no automático. E você? Vai deixar essa chama se apagar ou vai mantê-la acesa, dia após dia, com suas escolhas, suas perguntas, sua coragem de ser quem realmente é? Porque no fim, a filosofia não é sobre palavras difíceis, nem sobre livros empoeirados. A filosofia é sobre você, sobre sua vida, suas decisões, sua essência. O que é a verdade? O que é a justiça? O que é viver bem? 3 perguntas, um caminho e uma jornada que começa dentro de você. Bem-vindo à filosofia de Sócrates. Bem-vindo à sua nova forma de ver o mundo. E se você sentiu algo ouvindo isso, compartilhe. Inscreva-se. Ative o sino. Porque essa jornada não termina aqui. Ela apenas começou.
Mas Sócrates também nos legou outra preciosidade: o valor da dúvida. Em um mundo onde todos querem ter razão, ele nos mostrou que há mais sabedoria em perguntar do que em afirmar. Que a humildade intelectual é a base da verdadeira sabedoria. E que o diálogo, quando sincero, transforma. Ele não evitava os conflitos. Ele os acolhia como oportunidades de crescimento. Nunca impunha, apenas conduzia o outro a enxergar por si mesmo. É essa maestria sutil que falta em tantos discursos vazios de hoje. A arte de ouvir e de se deixar impactar pelo que o outro tem a dizer. Em suas conversas, Sócrates não humilhava, ele iluminava. Sua presença incomodava porque revelava as contradições, porque expunha o que muitos tentavam esconder. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa luz. Em tempos de informação em excesso e sabedoria em escassez, a filosofia socrática é um farol. Ela nos chama de volta para o essencial: o autoconhecimento, a coerência e o diálogo honesto. Imagine se levássemos essa prática para nossas rotinas. Se antes de julgar, perguntar. Se antes de gritar, ouvir. Se antes de agir, refletir. O mundo seria outro. E talvez, com pequenos gestos, ele possa mesmo se tornar. Porque quando você se transforma, tudo ao seu redor também muda. E é esse o verdadeiro poder da filosofia: mudar o mundo a partir do indivíduo. Sócrates não escreveu livros, mas escreveu nas almas. Não deixou tratados, mas deixou sementes. E hoje, essas sementes germinam em cada um que ousa parar para pensar, em cada mente inquieta, em cada alma que se recusa a viver no piloto automático. Por isso, não subestime o poder da pergunta certa no momento certo. Ela pode não trazer uma resposta imediata, mas pode iniciar uma revolução interna. E toda grande mudança começa assim, com uma dúvida sincera, com um "e se?", com um silêncio cheio de significado, com a coragem de não fugir da verdade. Siga perguntando, siga refletindo, siga vivendo como Sócrates ensinou, com alma, com coragem, com propósito. Porque enquanto houver alguém disposto a pensar, Sócrates viverá. E enquanto houver quem viva com verdade, o mundo ainda terá esperança. Se essa mensagem te despertou algo, então você sabe, é hora de buscar mais. Clique em inscrever-se e siga com a mente aberta.